Caderno de informativo no ano 2020, STF Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Não é permitido que a Constituição Estadual institua foro por prerrogativa de função para processo de natureza civil. É incompatível com a Constituição Federal norma estadual que disponha sobre nova hipótese de foro por prerrogativa de função, em especial relativa às ações destinadas a processar e julgar atos de improbidade administrativa. Servidores públicos. É inconstitucional o parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112, que proíbe o retorno ao serviço público federal de servidor condenado pela prática de determinados fatos graves. O parágrafo 1 do artigo 137 proíbe para sempre o retorno ao serviço público federal de servidor que for demitido ou destituído por prática de crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção. Essa previsão viola o artigo 5º, incisos tais b, que afirma que não haverá penas de caráter perpétuo. Servidores. O artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.101, afirma que o direito dos trabalhadores das empresas estatais à participação nos lucros e resultados observará as diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo. É constitucional a determinação de que a participação de trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas estatais deve observar diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo, ao qual as entidades estejam sujeitas. Servidores públicos. É vedada a vinculação remuneratória de carreira do serviço público. É vedada a vinculação remuneratória dos seguintes serviços públicos, dos segmentos do serviço público, nos termos do artigo 37, 13 da Constituição Federal. Lei Estadual Servidores Públicos não pode prever paridade e integralidade para policiais civis, nem conceder a eles adicional de final de carreira para que recebam aposentadoria em classe superior ao que estavam na ativa. É inconstitucional norma que preveja a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade de proventos a policiais civis. É inconstitucional norma que preveja a concessão de adicional de final de carreira a policiais civis. Servidores. A vedação da súmula 37 se aplica tanto para as verbas remuneratórias, como também para as parcelas de caráter indenizatório. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreira distinta sob o fundamento de isonomia. Tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. A vedação da súmula vinculante 37 se aplica tanto para as verbas remuneratórias como também para as parcelas indenizatórias. Logo, a súmula vinculante 37 também proíbe que o Poder Judiciário equipare o auxílio alimentação ou qualquer outra verba desta espécie com fundamento na isonomia. Súmula vinculante 37 não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Servidores. Judiciário não pode obrigar que o chefe do Poder Executivo encaminhe o projeto de lei para a revisão geral anual dos servidores. Importante. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado pode adotar o regime seletista para a contratação de seus empregados.
É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico seletista incide sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundação públicas, com personalidade jurídica de direito privado destinadas à prestação de serviço de saúde. Poder de polícia. É possível a delegação do poder de polícia, inclusive da possibilidade de aplicação de multas para pessoas jurídicas de direito privado? Importante. É constitucional a delegação de poder de polícia, por meio de lei, a pessoa jurídica de direito privado integrante na administração pública indireta, de capital social majoritariamente público e preste exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial. Consentimento, fiscalização. Ordem. E o quarto? Esqueci. Servidores públicos. Cargos em comissão. Em caso de ADI, proposta contra a lei que cria cargos em comissão, o tribunal deve fazer a análise das atribuições dos cargos para saber se elas são compatíveis com a Constituição, ou seja, se são funções de direção, chefia e assessoramento. No julgamento da ADI, proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento que não se destinam às funções de direção, chefia e assessoramento, o tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. Na fundamentação do julgamento, o tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente. Princípio da intranscendência. O município pode obter certidão positiva com efeitos de negativa quando os débitos são de Câmara Municipal e não do Poder Executivo. É possível o município obter certidão positiva de débitos com efeito negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Sociedade de economia mista. Petrobras pode criar subsidiária e, em seguida, alienar o controle acionário dela, sem licitação e sem autorização legislativa específica. Caso concreto, a Petrobras elaborou um plano de desinvestimento, por meio do qual ela decidiu vender 8 refinarias. Para isso, a Petrobras criou subsidiárias, que passaram a ser as proprietárias dessas refinarias. E, em seguida, o controle acionário dessas subsidiárias será alienado, sem licitação e sem prévia autorização legislativa. Desse modo, na prática, é como se a Petrobras estivesse alienando as refinarias. O STF afirmou que essa prática é legítima. A específica autorização legislativa somente é obrigatória na hipótese de alienação de controle acionário da sociedade de economia mista, empresa-mãe. Não há necessidade dessa prévia e específica anuência para a criação e posterior alienação de ativos das empresas subsidiárias, dentro de um elaborado plano de gestão de desinvestimentos. Voltado para garantir maiores investimentos e, consequentemente, maior eficiência e eficácia da empresa-mãe. Isso porque a inexistência de expressa proibição ou limitação de alienação societária em relação à autorização legislativa genérica para a criação de subsidiária corresponde à concessão pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo de um importante instrumento de gestão empresarial para garantir a eficiência e eficácia da sociedade de economia mista no cumprimento de suas finalidades societárias. Portanto, na criação ou extinção de subsidiários, o preceito maior de gestão empresarial deve ser seguido é garantir a melhor atuação, eficiência e eficácia da empresa-mãe.
Responsabilidade civil do Estado. Em regra, o Estado não tem responsabilidade civil por atos praticados por presos foragidos, exceção quando demonstrado nexo causal direto. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crimes praticados por pessoas foragidas do sistema prisional, por não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. A aposentadoria. Impossibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum. Até a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor público decorre de previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista do então vigente inciso 3, parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, devendo ser aplicada às normas de regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contida na Lei 8.2.13 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da Emenda 103 de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferidas pelo artigo 40, parágrafo 4º-C da Constituição. Princípio da intranscendência. O Poder Executivo não pode ser incluído nos cadastros de inadimplentes da União por irregularidades praticadas pelos outros poderes ou órgãos autônomos. A imposição de sanções ao Poder Executivo Estadual em virtude de pendências de órgãos dotados de autonomia institucional e orgânico-administrativo, tais como o Ministério Público Estadual, constitui violação do princípio da intranscendência, na medida que o governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica da instituição autônoma. O Poder Executivo não pode ser impedido de contratar as operações de crédito em razão de descumprimento dos limites setoriais de despesa com pessoal por outros poderes ou órgãos. Princípio da razoabilidade. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que o Estado-membro impugna inscrições em cadastros federais desabonadores e ou de restrições de crédito. Descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendência administrativas relativas a débitos já submetidos ao pagamento por precatória. Caso concreto, o Estado do Amapá possui débitos com o INCRA e com o IBAMA, duas autarquias federais. Em razão desses débitos, o Estado foi inserido no CIAF, no CANDIM e no CALC. O cadastro de inadimplência é mantido pela União. Tanto o INCRA como o IBAMA ajuizaram a execução fiscal para cobrar os débitos. E o Estado expediu exprecatório, que, no entanto, ainda estão pendentes de julgamento. O Estado do Amapá ajuizou a ação civil originária contra a União pedindo a exclusão dos estados no cadastro restritivo. Legitimidade da União para figurar no polo passivo. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que o Estado-membro impugna inscrição em cadastros federais desabonadores e ou de restrições de crédito, mesmo que os débitos sejam decorrentes de dívidas com entidades federais e não com a administração direta. Isso porque o sistema CIAF, CALC e CADIM são organizados e mantidos pela União, conforme suas leis de regência, do que decorre a legitimidade dessa para figurar no polo passivo. Manutenção dos cadastros viola o princípio da razoabilidade. É indevida
a inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendência administrativa relativa a débitos já submetidos a pagamentos por precatórios. Isso porque a Constituição previu que, em caso de descumprimento do pagamento precatório, existe a possibilidade de intervenção federal do ente inadimplente. Logo, é incompatível com os postulados da razoabilidade onerar duplamente o Estado-membro, tanto com a possibilidade de intervenção federal quanto com a sua inscrição em cadastro de desabonadores. Princípios administrativos. A inscrição em Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da instauração e do julgamento da tomada de conta especial viola o devido processo legal. A tomada de contas especial é medida adequada para alcançar o reconhecimento definitivo das irregularidades detectadas. Só a partir daí é que se permite a inscrição do ente nos cadastros de restrições ao crédito, organizados e mantidos pela União. O processo de contas é essencial para a apuração de responsabilidade. Não se pode impor sanção sem anterior identificação dos responsáveis. Concurso público. O Estado responde subsidiariamente caso a prova de concurso público seja suspensa ou cancelada por indício de fraude. A responsabilidade direta é da instituição organizadora. O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indício de fraude. Concurso público é inconstitucional lei que preveja a integração, no quadro do Tribunal de Contas, de servidores que estejam à disposição daquela corte. É inconstitucional lei estadual que afirma que o servidor público estadual, à disposição do Tribunal de Contas, em 1994, poderá requerer a sua integração no quadro especial de pessoal do referido tribunal, no prazo de 30 dias contados da data da publicação dessa lei. Essa lei viola o princípio do concurso público, previsto no artigo 37, 2 da Constituição. Servidor público. Se o servidor público recebe remuneração mais pensão, a soma dos dois valores não pode ultrapassar o teto. Ocorrida a morte do instituidor da pensão, em momento posterior ao da emenda 19 de 98, o teto constitucional previsto no inciso 11 da Constituição, do artigo 37, incide sobre o somatório da remuneração ou proventos e pensão percebida pelo servidor. Cuidado para não confundir com esse outro atendimento. Se a pessoa acumular licitamente 2 cargos públicos, ela poderá receber acima do teto. Se eu recebo remuneração ou aposentadoria mais pensão, tem que respeitar o teto. Se eu acumulo dois cargos, eu posso receber acima do teto. Não precisa ser os dois valores debaixo do teto. Nos casos autorizados constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do 3711 da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Empresas públicas. A companhia do Metropolitano do Distrito Federal não está submetida ao regime constitucional dos precatórios. O metrô do Distrito Federal é empresa pública, regida pelo direito privado. Embora preste serviço de utilidade pública, a empresa não desempenha serviço público essencial em sentido típico ou de caráter monopolístico. O metrô desenvolve atividade econômica com a exploração comercial de marcas, patentes, tecnologias e serviços técnicos especializados, com a distribuição de dividendos, o que permite a penhora dos seus bens.
Vale ressaltar ainda que há distribuição de lucros entre os acionistas da empresa. Diante desse contexto, não há que se aplicar o regime precatório para o metrô do Distrito Federal. Servidores públicos. Servidores temporários não possuem direito a 13º salário e férias, salvo se previsto em lei ou houver desvirtuamento da contratação. Servidores temporários não fazem jus ao 13º salário e férias remuneradas, acrescido do terço constitucional, salvo se expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento na contratação temporária pela administração pública, em razões sucessivas e reiteradas de renovações ou prorrogações. Servidores públicos. Constitucionalidade do artigo 40, parágrafo 18 e do artigo 9º da emenda 41 de 2003. São condicionais. O que diz no parágrafo 18? 18? 18º, nossa, incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios. Incidirá a contribuição para os proventos de aposentadorias e pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de previdência social, que trata 201, com percentual igual estabelecido para os servidores titulares de cargo efetivo. Também é constitucional o artigo 9º da emenda 41. O que diz o artigo 9º? Aplica-se o disposto no artigo 17 do ato da DCT aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Ressarcimento ao erário. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Servidores públicos. Servidor público municipal que se aposenta pelo INSS em razão do município não ter RPPS é afastado do cargo pelo fato de a aposentadoria ser hipótese de vacância, não podendo ser reintegrado para ficar recebendo simultaneamente a aposentadoria e os proventos. Servidor público municipal, geralmente em pequenas cidades do interior do Brasil, apresenta o requerimento de aposentadoria. O município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS. O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público. Afastado do cargo, o servidor ajuiza ação buscando voltar aos quadros do município, acumulando os vencimentos do cargo público com o provento do RGPS. Esse pedido deve ser acolhido? Não. A legislação dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da administração. O acesso a cargos públicos rege pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de aposentar. Além disso, a acumulação de proventos e vencimentos só é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis
na atividade na forma permitida pela Constituição. Serviços públicos, em regra, é imprescritível prévia licitação para a concessão ou permissão de exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros. Em regra, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas. O implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. Organização administrativa. Nomeação de dirigente e desnecessidade de prévia aprovação da Assembleia Legislativa. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para que o governador do Estado nomeie os dirigentes das autarquias e fundações públicas. Os presidentes das empresas de economia mista e assemelhados, os interventores de municípios, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Responsabilização de agentes públicos. Análise da constitucionalidade da MP 966, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por atos relacionados com a pandemia do Covid. A MP 966 2020, que dispõe sobre a responsabilização dos agentes públicos por ação e omissão dos atos relacionados com a pandemia do Covid-19. O STF decidiu que a MP é, em princípio, constitucional, mas deverá ser feita uma interpretação conforme a Constituição. Desse modo, o plenário da STF deferiu parcialmente a medida cautelar. Conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 2 da MP, no sentido de estabelecer que, na caracterização do erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância pelas autoridades de estándares, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecido por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas, bem como dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. E conferir ainda interpretação conforme a Constituição, o artigo 1º da MP 966, para explicitar que, para fins de tal dispositivo, a autoridade a qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente. Da observância dos princípios constitucionais da precaução e prevenção, foram fixadas as seguintes teses. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação do direito à vida. Saúde e o meio ambiente equilibrado e dos impactos adversos à economia por inobservância de normas e critérios científicos ou técnicos ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. A autoridade a quem compete decidir deve-se exigir que as opiniões técnicas em que se baseará a decisão trata expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas. E 2. Da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornar corresponsável por eventuais violações a direitos. Vale ressaltar que a MP não trata de crime ou de ato ilícito. Assim, qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a agente público quanto a ato ilícito ou de improbidade deve ser excluída. Conselhos profissionais. É inconstitucional
a suspensão do exercício profissional em razão do inadimplemento de anuidades devidas a entidades da classe. O Estatuto da OAB prevê que o advogado que deixar de pagar as contribuições devidas à OAB, anuidade, prática de infração disciplinar, pratica infração disciplinar e pode ser suspenso do exercício, ficando proibido de exercer a advocacia enquanto não pagar integralmente a dívida, com correção monetária. O STF entendeu que esses dispositivos são inconstitucionais porque apresentam medida desproporcional que caracteriza a sanção política, além de ofender a livre iniciativa e a liberdade profissional. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidade, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Concurso público. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo artigo 37(2). A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo artigo 37(2). Servidores públicos. Lei estadual pode exigir que o servidor more no município onde atua, mas não pode exigir que ele peça autorização todas as vezes em que for sair da localidade. A regra que estabelece a necessidade de residência do servidor no município em que exerce sua função é compatível com a Constituição de 88, a qual já prevê a obrigação semelhante para o magistrado, nos termos do artigo 93, 7. Por outro lado, viola a Constituição a lei estadual que proíba a saída do servidor do município, sede da unidade em que atua, sem autorização superior do hierárquico. Essa previsão configura grave violação à liberdade fundamental da locomoção e do devido processo legal. Processo administrativo disciplinar. É possível a cassação de aposentadoria de servidor público pela prática na atividade de falta disciplinar punível com demissão. Não há inconstitucionalidade na previsão de penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público, disposta no artigo 127.4 e 134 da 8.102. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência de servidores públicos. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção de que integra o poder disciplinar da administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresenta conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da administração pública. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da administração, resultaria em tratamento diverso entre os servidores ativos e inativos para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da administração em relação aos servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. Processo administrativo disciplinar. A estabilidade prevista no 149 da Lei 8.112 deve ser no cargo, não sendo suficiente que o membro da comissão goze de estabilidade do serviço público. No PAD, vigora a independência relativa nas esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo por inexistência do fato ou negativa de autoria. A estabilidade prevista no 149 da 8.112 deve ser no cargo, não sendo suficiente que o membro da comissão goze de estabilidade do servidor público. O artigo 149 determina que a comissão condutora do processo administrativo disciplinar seja composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima a participar da comissão. Não haverá, contudo, nulidade no PAD se, no caso concreto,
A administração pública, ao perceber o vício formal, substitui o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitar qualquer ato decisório do servidor substituído. Isso porque, nessas hipóteses, não terá havido qualquer prejuízo concreto à defesa. No PAD, vigora a independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência de fato ou negativa de autoria. A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de autoria. Assim, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração pública não está vinculada à decisão proferida na esfera penal. Responsabilidade civil do Estado. Para que o município seja responsável por acidente em lojas de fogo de artifício, é necessário comprovar que ele violou o dever jurídico específico de agir, concedeu licenças sem as cautelas legais ou tinha conhecimento das irregularidades que estavam sendo praticadas pelo particular. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de comércio de fogos de artifício, é necessário que exista violação do dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento, sem cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Servidores públicos. Escrevente notariado do Estado de São Paulo, que se aposentou segundo as regras da Lei Estadual 10.393, pode ser atingido pelas regras estadual 14.016 de 2010, que alterou a forma de reajuste das aposentadorias e aumentou as alíquotas das contribuições previdenciárias. Escrevente notariado do Estado de São Paulo, que se aposentou segundo as regras da Lei Estadual, pode ser atingido pelas regras da Lei Estadual, que alterou a forma de reajuste das aposentadorias e aumentou as alíquotas da contribuição previdenciária. A Lei Estadual 14.016 previu novos critérios para reajustes futuros de aposentadoria e, conforme a jurisprudência do STF, não existe direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. A Lei Estadual 10.393 indexava a aposentadoria ao valor do salário mínimo, o que é expressamente vedado pelo artigo 7.4 da Constituição Federal. Nesse sentido, também é a súmula vinculante 4. A alíquota da contribuição previdenciária também é perfeitamente possível, considerando que não existe direito adquirido ao regime jurídico e a contribuição previdenciária possui natureza jurídica tributária, não havendo norma jurídica válida que confira o direito ao não recolhimento do tributo. Vale ressaltar que, na DI 4420, o STF garantiu a situação jurídica de quem já tinha se aposentado ou preenchido os requisitos para obtenção do benefício. Não houve, contudo, a intenção de assegurar o direito à manutenção da indexação de benefício da aposentadoria ao salário mínimo ou impedir a majoração das alíquotas da contribuição previdenciária. Esses assuntos não foram discutidos na DI 4420. Bens públicos. As terras devolutas pertencentes, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis às fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, que são propriedades da União. As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, que são de propriedade da União. As terras devolutas pertencem aos Estados-membros desde a Constituição de 1891. A segunda Constituição e a primeira Constituição republicana pós-império. Então,
As terras devolutas pertencem aos Estados-membros desde a Constituição de 1891, que delas excetuava apenas a porção do território indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Nesse mesmo tratamento jurídico foi mantido com pequenas variações nas Constituições de 34, 37, 46 e 67 e 69 e finalmente na Constituição de 88. Caso concreto, no estado de São Paulo havia uma grande área que era considerada como terra devoluta. Diante disso, em 1939, o estado ajuizou ação discriminatória para regularizar esta área, tendo o pedido sido julgado procedente com a expedição de títulos de domínio das terras em favor do autor. A União, posteriormente, propôs ação anulatória, alegando que as referidas terras seriam de sua propriedade desde 1872, por anexação. O Estado de São Paulo, por sua vez, alegou que eram terras devolutas e, por isso, passíveis de alienação a particulares. Apesar de inexistente à época qualquer registro imobiliário no sentido de se cuidar de terras devolutas, não se exigiria prova nesse sentido, pois a regra então vigente era no sentido de presunção da natureza devoluta dessas terras. Assim, havia uma presunção de que eram devolutas e cabia à União o ônus de provar que adquiriu as terras por meio de compra ou anexação, que as terras lhe eram úteis, e a exata individuação para fins de saber se elas coincidem com as áreas em relação às quais o Estado de São Paulo expediu os títulos que se pretende anular. É possível concluir que a União adquiriu terras na região, mediante compra ou anexação. Entretanto, não há provas de que essas terras tenham sido efetivamente úteis para o suposto fim original a que se prestariam. Além disso, não há qualquer precisão na individuação dessas terras à época da aquisição. A União não se desincumbiu de seu ônus probatório. Concurso público. Cabe à Justiça Comum, estadual ou federal, julgar as ações contra concurso público realizado por órgãos e entidades da administração pública para a contratação de empregados seletistas. Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão pessoal e eventual nulidade do certame em fase da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que dotado o regime seletista de contratação de pessoal. Aposentadoria. O Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Prazo esse, contado da chegada do processo à Corte de Contas. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Lei de relicitação. As normas previstas na Lei de relicitação para prorrogações antecipadas de contrato de concessão são compatíveis com os princípios constitucionais de eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade e da competitividade. As normas previstas na Lei de relicitação para a prorrogação antecipada dos contratos de concessão não violam os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade e da competitividade. As regras contemplam os requisitos da legislação geral sobre regime de concessão de serviços públicos, que exige a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança e a fixação de tarifas e valores razoáveis. A prorrogação é analisada caso a caso e está sujeita à fiscalização de agência reguladora. Vale ressaltar ainda que o contrato deve ser submetido à consulta pública, havendo ainda a necessidade de encaminhar ao TCU o tema aditivo para análise final. Organização administrativa. É inconstitucional lei estadual que obriga a participação de representantes da seccional da OAB em órgão
colegiado da administração pública. É possível que o chefe do Poder Executivo Estadual convide, em consenso com a OAB, um representante da OAB para integrar órgão da administração. Isto é válido. No entanto, a lei não pode impor a presença de representante da OAB, autarquia federal, em órgão da administração pública local. Concurso público. Não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato, pelo simples fato de responder inquérito ou ação penal, salvo se essa restrição for instituída por lei e se mostrar constitucionalmente adequada. Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula do edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder inquérito ou ação penal. Servidores públicos. O STF modulou os efeitos da decisão, que afirmou que os servidores públicos federais não possuem direito aos quintos no período de 98 a 2001. Com isso, o tribunal resguardou a situação daqueles que recebiam a verba por força de decisão judicial ou administrativa. Os servidores públicos federais, quando desempenham funções gratificadas, tinham o direito de incorporar, em sua remuneração, vantagem decorrente de carga em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento. Isso estava previsto na redação original do artigo 62 da 8.112. Isso ficou conhecido como incorporação de quintos em razão do exercício de funções gratificadas. Houve uma discussão se os servidores públicos federais tiveram direito à incorporação dos quintos no período que vai de 98 a 2001. Após várias decisões favoráveis aos servidores, o STF decidiu em sentido contrário. Em 2015, o STF decidiu que não era permitida a incorporação dos quintos nesse período e que essa possibilidade acabou com a edição da MP 1595 de 97, convertida em lei em 97. Ocorre que muitos servidores estavam recebendo os quintos referentes aos períodos de 98 a 2001 por força de decisões judiciais ou administrativas. Como ficou essa situação? O STF, em embargos de declaração, decidiu modular os efeitos da decisão e afirmou o seguinte: é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando houve uma decisão judicial transitada em julgado em favor do servidor. Neste caso, o servidor já incorporou definitivamente os quintos ao seu patrimônio jurídico. Se o servidor estava recebendo os quintos em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial não definitiva, o pagamento dos quintos é indevido. No entanto, os efeitos da decisão foram modulados, de modo que aqueles que recebem a parcela até a data de hoje terão pagamento mantido e até a sua absorção integral por qualquer reajuste futuro concedido aos servidores. Em outras palavras, a remuneração ou os proventos não diminuirão de valor imediatamente. No entanto, quando houver um aumento, esse valor dos quintos sumirá, sendo absorvido pelo aumento. Servidores públicos. É inconstitucional o pagamento de subsídio mental e vitalícios a ex-vereadores, assim como o pagamento de pensão por morte aos dependentes dos ex-ocupantes deste cargo. Algumas leis municipais prevêem que a pessoa que tiver exercício do cargo de vereador fará jus após deixar mandato a um subsídio mensal e vitalício. Alguns chamam isso de representação, outros de pensão vitalícia e outros de pensão civil. A previsão desse pagamento é compatível com a Constituição? Não. O STF fixou a seguinte tese a respeito do tema: lei municipal a versar a percepção mensal e vitalícia de subsídios por ex-vereador e consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal. Fundef. União deverá indenizar estados prejudicados com cálculo incorreto do VMNA. O valor da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído na média nacional. A complementação ao Fundef
realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixado em desacordo com a média nacional, impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantidas a vinculação constitucional às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Em outras palavras, os estados prejudicados com o cálculo incorreto do valor nacional por aluno deverão ser indenizados por conta do montante pago a menor a título de complementação pela União no período de vigência da Fundef, isto é, nos exercícios financeiros de 98 a 2007. O tema acima foi definido pelo STJ e pelo STF nas ações tais julgadas em 2017. Diante disso, é possível que o ministro do STF, relator de ações com pedidos semelhantes, decida monocraticamente e julgue procedentes os pedidos formulados por outros Estados-membros contra a União. Não haverá, neste caso, violação ao princípio da colegialidade.